Boa noite a todos. Eu sou César Riga Nomura, sou superintendente de Medicina Diagnóstica do Hospital Sírio-Libanês. Em nome dessa instituição, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela internet. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que hoje é o Dia Mundial da Saúde, e o que nós queremos falar nesta noite, discutir aqui, é sobre a saúde não pode esperar e os cuidados além do Covid, né? O que vem além do Covid. Estamos vivendo um momento extremamente delicado, um momento de pandemia, um momento de uma das piores crises sanitárias no mundo e com certeza do Brasil na época moderna, mas vale a pena lembrar, e isto é um dos motivos dessa discussão, desse momento aqui, que outras doenças, como doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, elas sempre existiram, eram a principal causa de morte e mortalidade, e elas não podem passar desapercebidas ou esquecidas. Então, uma das razões por que nós estamos aqui
esta noite é para falar outras coisas além do Covid. Sabemos das grandes dificuldades que o Brasil passa, que o mundo passa em relação ao Covid-19, mas nesse momento nós queremos isso. Vocês têm informações das mídias, de todas as redes sociais, mas nesse momento nós gostaríamos de alertar para um outro perigo ou para um outro fato que tem acontecido aqui, que são as outras patologias, as outras doenças que sempre acometeram e continuam acometendo o ser humano, e é por isso que nós estamos aqui para discutir. Para isso, nós temos aqui um time de peso. Eu gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui junto comigo. Eu sou moderador. Nós temos aqui a doutora Raquel Rieira conosco, que é coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Sírio-Libanês. Também temos o doutor Alan Pereira, médico oncologista do Centro de Oncologia do Sírio, em Brasília. Temos o doutor João Paulo Bernardes, que é médico radiologista e intervencionista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, e também o doutor Fernando Ganem, aqui ao meu lado esquerdo, que é o diretor de governança clínica, que também é cardiologista do Hospital Sírio-Libanês. Quero lembrar que nós estamos seguindo, respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde, dos órgãos regulamentadores de saúde, mantendo uma distância aqui de mais de 1,5 metro. Lembrando, nós temos aqui barreiras de acrílico separando os debatedores. Todos os microfones e o local foi higienizado antes do início dessa sessão. Cada um está usando microfones individuais e, portanto, nós estamos seguindo as recomendações que se preconizam pela Organização Mundial de Saúde. Nós teremos um momento aqui de algumas discussões e alguns pontos a serem discutidos, mas também abriremos para vocês participarem através do chat. Então, a todo momento, vocês podem enviar perguntas aí pelo chat, e essas perguntas chegarão a nós, e nós distribuiremos aqui pelos debatedores, que são médicos com grande experiência no tema que nós estamos discutindo. Bom, para dar início, eu queria trazer um dado que nos acende um farol amarelo, ou talvez vermelho, que são a respeito da realização dos exames. No ano de 2020, nós, apesar de todas as regras, apesar de seguirmos todos os isolamentos, as precauções com os cuidados para a realização dos exames, nós observamos uma queda significativa nesses exames. E dados da Associação Brasileira de Medicina, a Abramed, mostram uma queda, citar alguns exemplos, por exemplo, do PSA, que é um exame de sangue extremamente importante para você fazer o screening de câncer de próstata. Houve uma queda de 38% em determinado período do ano passado na realização desses exames. Papa Nicolau, nós tivemos uma queda de quase 50% no número de exames. E mamografia, que é um exame extremamente importante no rastreamento de câncer de mama, nós tivemos uma queda, segundo a Abramed, próximo de 48% no período de maio a agosto do ano passado. Com base nisso, João, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual tem sido a experiência de vocês em Brasília? Como tem sido o seu dia a dia? Você que é um médico radiologista, intervencionista, que faz procedimentos invasivos para fazer diagnóstico de câncer, como tem sido esses dias aí, nesse período, a sua percepção com relação a esse tema? Bom, primeiramente queria dar boa noite para todos, César, Dr. Ganem, Raquel, Alan, e eu tenho alguns dados interessantes, César. No começo da pandemia, obviamente, a gente percebeu uma redução muito acentuada do número dos exames, e isso é esperado para dada a dimensão e o alarme todo feito em cima da pandemia. Nossa preocupação, ela se estende principalmente para esse momento agora, que nós já temos já ano aí de pandemia, e a gente continua percebendo uma redução em alguns exames muito importantes para a saúde dos pacientes, né? Posso dar um dado interessante da minha atividade clínica.
como médico intervencionista que faz diagnóstico de câncer, né? Então, hoje, o número de cânceres de próstata que eu faço em um mês é o número de cânceres, o número que eu diagnostico, né, em um mês, é o número que eu via antes da pandemia em uma semana, né? Então, a gente consegue identificar que nós, muito provavelmente, estamos perdendo o diagnóstico de doenças potencialmente graves, e a gente está perdendo por conta de uma provavelmente falta de busca do paciente aos exames e ao segmento que ele normalmente tinha no período antes da pandemia, né? E a pergunta que se faz é, será que está acontecendo a mesma coisa com câncer de mama, que é o câncer mais frequente nas mulheres? Será que está acontecendo a mesma coisa com câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo? Será que é o que está acontecendo com câncer cólon retal, que é o câncer de segunda incidência nos homens e nas mulheres? E todos esses que eu estou comentando aqui são diagnósticos que podem ser feitos, feitos com imagem, né? Ou com exames laboratoriais, enfim. Então, essa é a nossa preocupação, e eu acho que hoje, com esse dia, eu acho que é um momento onde a gente aproveita para conscientizar as pessoas da importância de continuar a sua vida, a sua rotina de saúde, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer, e muito feliz aí com o estudo que o Sírio-Libanês acabou de apresentar, que a gente conseguiu já ver ontem em algumas mídias, e eu vou dar oportunidade para vocês continuarem nessa discussão. Bom, nessa linha, já que você mencionou esse trabalho, esse estudo, essa parceria, eu queria aproveitar a Raquel aqui. Quero dizer que a qualquer momento, qualquer um dos debatedores pode pedir a palavra e participar e acrescentar, mas já que você mencionou, João, eu queria pedir para a Raquel poder comentar, Raquel, sobre esse trabalho. Ontem estava nas mídias aí, recentemente até foi divulgado no Jornal Nacional sobre esse trabalho, e se você puder falar um pouco do que é esse trabalho e do que tem sido feito, né, com relação a esse acompanhamento, nós agradeceríamos, Raquel. Obrigado. Obrigada, César. Primeiro quero agradecer aqui o convite e dar boa noite aos meus colegas e aos participantes que estão acompanhando a gente no Facebook. Então, é uma satisfação poder vir aqui falar um pouquinho desse trabalho que mostra uma parceria entre o Hospital Sírio-Libanês e a Organização Mundial da Saúde. Então, o que a gente fez foi o seguinte: essa pesquisa ela mapeou todos os estudos que avaliaram a frequência de atrasos e interrupções nos cuidados em câncer. Então, isso quer dizer que a gente consegue, através desse trabalho, mapear exatamente o número, quantificar o quanto isso impactou na saúde das pessoas. E quando eu falo cuidado em câncer, a gente fala diagnóstico que foram atrasados, pacientes que deixaram de se tratar, deixaram de receber quimioterapia, pacientes que deixaram de receber cuidados paliativos, reabilitação, screening, né, rastreamento para alguns tipos de câncer. E esse estudo, ele incluiu, essa grande pesquisa incluiu estudos de 15 países, diferentes países, e foram no total 62 estudos. Então, alguns dados eu vou comentar com vocês aqui ao longo da nossa conversa, César, mas para adiantar, acho que dados impactantes que eu poderia falar já, são que, de uma forma geral, esse estudo mostrou que houve um atraso em algum momento do tratamento do paciente, seja em quimioterapia, radioterapia, seja cirurgia, em 52,6% dos casos. Então, isso é bastante impactante. E houve uma redução de 94%, até 94%, dos casos de diagnósticos de câncer nesses países que desenvolveram o estudo. Então, vai muito ao encontro aqui do que o João Paulo falou, né, da redução, né, João Paulo, desse número de pacientes diagnosticados. Algo interessante, esse dado é um dado internacional, né, Raquel? Mas, João, quando você menciona
que o que você está fazendo de diagnóstico de câncer de próstata pelas biópsias ali, o que você está fazendo em um mês era o que você fazia em uma semana. Então, digamos aí, 3 vezes aí, pelo menos, então, nós estamos falando 3 vezes menos, né? É algo muito, que chama muita atenção, né? E aí, Alan, eu pergunto para você, será que o Covid, o que está acontecendo, né, com esses pacientes, o que pode acontecer, e que você possa aí trazer um pouco da sua experiência sobre esses atrasos aí nos diagnósticos, porque essas doenças com certeza não deixaram de existir, certo? Continuam existindo e não estamos diagnosticando, né? Obrigado, Alan, se você puder, está com você a palavra. Obrigado, eu queria agradecer o convite de estar participando desse evento. E o paciente oncológico, ele participa dessa cadeia de diagnóstico, né? No momento que esse paciente não está fazendo o seu diagnóstico, sua biópsia com o Dr. João Paulo, ele não chega em estados mais iniciais de sua doença comigo. Então, o que a gente está vendo na prática é pacientes chegando com doenças mais avançadas e, infelizmente e consequentemente, com menos chances de cura, ou até com mais sintomas da doença, porque aquela paciente que tinha um câncer de mama pequeno, que você podia operar e curar ela, às vezes sem até quimioterapia, essa paciente, na hora que tem um nódulo pequeno e tem medo de fazer exame, ela adia seu exame e esse nódulo, se for câncer, vai crescendo. E daí um tratamento que seria apenas uma cirurgia passa a ser uma cirurgia com quimio e rádio. Ou às vezes, pior, esse tumor que podia ser curado vira metastático. Da metástase passa a ser um tumor mais de difícil controle. Eu tenho casos aqui de que a gente acompanhou junto, eu e o Dr. João Paulo, que o paciente chegou, infelizmente, com doença muito avançada, quando já tinha exames suspeitos do início do ano, que algo não poderia estar bem. Só que a paciente, por medo de procurar o hospital e cuidar dos médicos no momento de pandemia, adiou a investigação dos seus sintomas. Então, isso tem sido muito, assim, ruim. A pandemia, de fato, traz medo, é uma doença nova. Eu acho que a maioria de nós tem familiares ou conhecidos que padeceram do Covid, então a gente super respeita a importância e o medo que o Covid traz, mas infelizmente câncer também é uma doença séria. E eu, como oncologista, me sinto na obrigação de alertar a todos que, se a gente tem sintomas que podem ser devido a câncer, merecem investigação o quanto antes, para que tanto se cure ou se trate da melhor forma possível e não se torne grave o suficiente. Então, essa cadeia que o João Paulo consegue ver no início daquele paciente que não está vindo diagnosticar, eu consigo ver depois na hora que o paciente interna por causa que o intestino obstruiu, porque teve uma crise convulsiva por causa de uma metástase no cérebro, tudo coisas que a gente via menos, hoje a gente está vendo um pouco mais, porque o paciente está chegando em estágio mais avançado de doença. Então, assim, infelizmente o câncer não espera, né? O câncer é uma doença tão importante quanto o Covid. E aí, para se fazer os exames de investigação, a maioria dos serviços, até aqui como o Sírio-Libanês, e eu acho que o Dr. João Paulo, e pode até falar disso melhor do que eu, tem tomado várias medidas para se evitar o risco de o paciente se contaminar enquanto faz esses exames de investigação. Então, tem ficado cada vez mais seguro para o paciente poder investigar seus sintomas ou diagnosticar um câncer mais precocemente dentro do hospital. Se for uma questão de investigar sintomas, tem sido seguro, o paciente não vai se expor a um risco muito maior por causa das medidas que estão sendo tomadas. Eu acho que o Dr. João Paulo pode falar melhor do que eu sobre isso, porque ele é o chefe da medicina diagnóstica aqui de Brasília, tem uma alta experiência sobre isso. João, quer falar um pouco sobre como tem sido aí os preparos, os cuidados aí para que esse paciente tenha segurança para realizar esses exames? Bom, nós estamos numa instituição que tem uma preocupação muito grande com normas de segurança, e nós somos reconhecidos por isso, né? Então, obviamente, no início da pandemia, várias mudanças foram feitas, desde mudanças na arquitetura local, né, para o distanciamento social, as aferições de temperatura em todos os colaboradores e pacientes, obviamente todo mundo se vigiando em relação à questão da máscara, todo mundo orientado e com disponibilidade de higienização das mãos com álcool gel.
enfim, uma série de medidas têm sido tomadas e a que eu considero as principais são que os pacientes com Covid ou pacientes com suspeita de Covid, eles não estão tendo um fluxo, eles não estão se cruzando com pacientes que estão em exames de rotina. Então, isso é muito importante para que a gente tenha as normas de segurança mínimas aí que a gente precisa para ter segurança para fazer um exame de rotina. E hoje, assim, eu tenho convicção de que o paciente que faz exame no Hospital Sírio-Libanês, seja ele numa unidade externa, seja ele dentro do hospital, ele está num ambiente seguro. Então, é muito importante a gente reforçar isso também. O paciente, se eu puder falar, isso tem sido não só na parte de medicina diagnóstica, mas, por exemplo, a gente que faz atividade ambulatorial, os clínicos, os cardiologistas, o oncologista, tudo mais, pessoas que não estão aí na investigação direta da linha de frente de tratamento do Covid, se ele vai atender um paciente, esse paciente geralmente, antes de entrar no ambiente ambulatorial, ele tem um screening, um rastreamento de sintomas, se tem sintomas respiratórios, se está com febre ou não. Se tem algum sinal de alarme que possa significar que ele possa ser um portador de Covid, esse paciente segue um fluxo diferenciado. Então, eu já tive paciente que me ligou, por exemplo, dizendo, eu tô com tosse, febre, anosmia, será que você podia me ver? Porque eu tô com medo de ir no pronto-socorro. Assim, o paciente, às vezes, também tem medo, mesmo o paciente com Covid também tem medo de pronto-socorro. E a gente diz, aqui no ambiente da oncologia, a gente está evitando tratar assim, eu preciso te ver num ambiente seguro, mas dentro do centro de oncologia, para justamente não ter o risco de infectar outros pacientes que estão aqui tratando com a gente. Então, o paciente, ele segue um fluxo direcionado, pensando em diminuir a contaminação cruzada intra-hospitalar que a gente faz. Então, a gente tem um baixo risco aqui, a gente praticamente... até os profissionais médicos que trabalham com a gente, os que tiveram Covid conseguem dizer nitidamente que adquiriram eles fora do ambiente, é como se fora, engraçado dizer isso, é como se fora tivesse mais perigoso do que dentro do hospital, dada as regras de segurança que a gente tem seguido. Bom, eu queria aproveitar que nós estamos aqui com o nosso diretor de governança clínica, Dr. Fernando Ganem, para também poder falar um pouco desses fluxos que foram implementados e como o hospital se adequou, se preparou dos comitês de crise e tudo, e como ele se preparou tanto para a realização dos exames, das consultas, cirurgias e do próprio pronto-socorro. Ganem, obrigado. Bom, boa noite, César, os colegas, o Alan, João Paulo e Raquel, e a vocês que estão nos assistindo. Eu acho que foi colocado aqui um tema muito importante e que é muito natural, é o medo de ir a serviços de saúde. Na verdade, o vírus está em todos os lugares. O hospital, desde que começou a pandemia, optou-se por fazer entradas independentes para o pronto-socorro, em que uma é para pacientes com sintomas respiratórios ou suspeita de infecção viral, e uma outra, nitidamente, para aquelas pessoas que vêm porque tiveram um trauma, machucaram o joelho, ou têm uma dor abdominal e nada relacionado a um quadro infeccioso e viral. Esses pacientes são avaliados e aí atendidos em áreas separadas. Quando submetidos a exames diagnósticos, existem fluxos separados e áreas dedicadas. O César é responsável por essa área aqui. Então, aparelho de tomografia, de ecocardiograma, em áreas totalmente independentes. E na área de internação, o hospital também, felizmente, conseguiu, com a estrutura que tem, ter uma área, bloco de leitos de internação para pacientes com Covid confirmado e suspeitos, uma área de transição que é para pacientes que procuram o hospital sem nenhuma queixa respiratória ou suspeita, mas ele é submetido a um exame e só depois de um exame negativo ele sai desta área e vai para a terceira área, que é a área Covid. Curiosamente, todo mundo que vem para uma cirurgia eletiva no hospital, a gente testa para Covid e por volta de 1% desses pacientes tinham alguma coisa em pacientes assintomáticos. O que mostra que é bastante seguro com esta triagem que está sendo feita. E quando pacientes vêm fazer exames ambulatoriais de diagnóstico, esses pacientes são questionados no dia do agendamento, no dia da realização do exame, na recepção do hospital,
quanto a sintomas virais. Porque isso pode acontecer. Eu posso ter agendado um exame, uma semana depois eu tenho alguma coisa, e aí rapidamente a equipe direciona para setores diferentes. Então, a gente tem notado que isso tem sido eficiente, há um controle rigoroso da Comissão de Infecção Hospitalar, a gente não detecta nenhuma infecção cruzada, e nós da equipe de saúde vivemos aqui todos os dias e seguindo essas regras e fluxos. Lógico que profissionais de saúde são mais sensíveis à infecção, mas hoje a população também é, e a gente sabe que a maioria dos nossos colaboradores que adquiriram infecção também adquiriram ele fora do ambiente, ou seja, eu brinco que quando o soldado vai para a guerra, ele vai preparado, ele vai com a armadura. Então, a gente não tem uma incidência maior nas nossas equipes de pronto-socorro e UTI do que diferente de outras equipes quando se infectam. Tem muitos contraíram o Covid não dentro do hospital. E sobre esse aspecto, né, Ganem, é até interessante, porque no começo a gente achava que um dos locais onde talvez os colaboradores teriam maior incidência de infecção, que poderiam vir a contrair o Covid, seria no pronto-socorro ou nas UTIs. E o que nós observamos era que era o inverso, né? Essas unidades eram as unidades onde menos tinham infecções, né? O que, corroborando aquilo que o Alan havia comentado, que provavelmente as pessoas pegavam fora da instituição. É isso mesmo. Ou aquelas que menos se protegem, né? Pessoas de áreas administrativas que acham, eu não estou em contato com o paciente. Então é muito curioso, elas estão menos acostumadas, elas se protegem menos. Nós mesmos, em ambiente familiar ou de trajeto, a gente não toma, talvez, o mesmo cuidado, a gente não se atenta tanto quanto a gente entra aqui para avaliar pacientes com Covid quase que diariamente. E a gente se protege, a gente tem uma estrutura para isso, o nosso nível de atenção ele é muito maior. Mas quando a gente está fora, a gente baixa a segurança. Acho que talvez isso seja a mensagem mais importante para público que não é da área de saúde. É no momento que a gente baixa a segurança e as medidas de proteção que a gente está mais propenso a pegar. São nos encontros familiares, são nos momentos que você está, mas está todo mundo aqui de casa, ninguém sente nada. É isso que é muito importante a gente não deixar de tomar cuidado. Legal. Bom, hoje nós não estamos aqui para falar de Covid, mas nós estamos para falar aqui das outras doenças que a saúde, além da Covid, mas era importante mencionar tudo isso, porque o que tem levado as pessoas a não acompanharem, não realizarem os seus exames e deixarem de fazer muitas vezes o acompanhamento médico, está relacionado a esse medo em relação a contrair essa doença, o que é algo natural e é importante, é uma defesa, e todo mundo está falando sobre isso, mas o que nós estamos entendendo aqui as pessoas que comentaram é que esse fluxo ele é um fluxo seguro, existem regras muito rigorosas, assim como nós estamos seguindo aqui para estar fazendo essa live, existem regras muito rígidas aqui para que cada pessoa possa vir realizar os seus exames. Eu queria aproveitar e perguntar, Raquel, sobre o trabalho, vocês publicaram, essa é uma parceria que há entre o próprio hospital com a Organização Mundial da Saúde, o que se tem feito fora, né? O que você mostrou aí, queda de 50% fora do país, fora do Brasil, esses são dados fora, tem muitos dados da Itália, né? Que interrupções de acompanhamentos médicos, não só de exames, o que eles têm feito? O que tem sido sugerido? O que a Organização Mundial da Saúde tem recomendado para se mitigar esse problema, ou esse tsunami, talvez, que alguns têm dito, que está se formando e que a gente não está percebendo, ou que talvez a gente venha a descobrir mais tardiamente? Bom, César, excelente essa pergunta, porque justamente um dos objetivos desse mapeamento que foi feito aqui no Sírio-Libanês para a OMS foi para subsidiar a OMS para essa tomada de decisão. Então, para a OMS fazer os seus guidelines, ela precisa de documentação, ela precisa de números, né? Então, esse estudo, ele deu números para que a OMS pudesse elaborar o seu guideline e orientar a conduta em pacientes, no nosso caso aqui, com câncer, né? Mas provavelmente a OMS tem feito isso para outras doenças crônicas não transmissíveis também.
E o que o estudo identificou na literatura foi também algumas medidas adotadas, tanto por sistemas de saúde público quanto privados, de todo mundo, que são medidas geralmente não únicas, mas múltiplas. Então, são estratégias múltiplas que têm sido adotadas para tentar manter todo o cuidado com o paciente com câncer, mas sem abrir mão, né, do cuidado em relação à proteção à transmissão da Covid. Então, mantendo o isolamento, mantendo as medidas protetivas de máscara, lavagem de mãos. Então, o que eles têm sido feito? Eu acho que a telemedicina é uma coisa que também a gente não poderia deixar de falar, porque ela tem sido uma ferramenta importantíssima já há algum tempo, e agora na pandemia ela se tornou mais importante. E a telemedicina, de qualquer forma, a gente fala telemedicina, mas ela tem sido feita por vídeo ou até por telefone, dependendo do país, da situação, do contexto do país, até por telefone. Outros países têm adotado estratégias de transferência de todo o seu centro oncológico, todos os serviços de oncologia para um local mais distante dos serviços de atendimento convencional de Covid, por exemplo. Os países também têm adotado medidas do tipo estímulo ao atendimento domiciliar e deliveries, né, de exames, por exemplo. E o que é esse atendimento domiciliar? Ele é feito tanto por profissionais da saúde, que vão lá seguindo todos os cuidados, né, na casa do paciente, para, às vezes, ver algum exame necessário, algum exame físico, alguma queixa que não dá para fazer por telemedicina. Mas também uma coisa interessante, os cuidadores dos pacientes com câncer e os familiares têm sido treinados por meios remotos, virtuais, para cuidar do paciente em casa. Então, algumas atividades que eram feitas somente no hospital têm sido feitas em casa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, de drenagem linfática em pacientes pós-cirurgia de câncer de mama ou pós-radioterapia. Então, tem sido feito treinamento para os familiares, para eles poderem fazer isso, e o paciente ser tratado em casa. Então, essas medidas, tanto de apoio domiciliar, quanto de reestruturação do ambiente hospitalar, tem sido feito, assim como aqui no Hospital Sírio-Libanês, em todos os hospitais que a gente verificou dentro desse grande estudo que levantou, que mapeou esses 15 países. Obrigado. Alan, o que você recomenda aí como oncologista? Porque eu imagino que passa aí com alguns pacientes de terem sintomas, terem o medo de estar morando com pais com fatores de risco, tem o medo de sair de casa, porque a recomendação as recomendações são para ficar em casa, né? Ficar em casa se possível. O que você recomenda, por exemplo, para esses pacientes, tanto para quem não tem, quanto para quem tem, por exemplo, um câncer? Então, para quem tem o câncer, assim, os meus pacientes estão vindo em consulta, se eles estão em tratamento, que eu preciso examinar ou vão fazer quimioterapia ou imunoterapia ou terapia-alvo, eles estão vindo em consulta e a maioria, acho que praticamente todos, estão se sentindo bem confortáveis e seguros no ambiente que a gente construiu aqui. Quando possível, ou quando o paciente está em exames de acompanhamento, depois de ter sido curado de um câncer, e a gente está fazendo acompanhamento assim a cada 3 meses, esses pacientes a gente tem tentado até favorecer o uso de telemedicina, para ver os exames que eles fizeram, sejam tomografias ou exames de sangue, fazer por telemedicina, rastrear se eles têm algum sintoma ou não, se eles não têm queixa nenhuma, têm exames todos normais, estão num acompanhamento de um tratamento com intenção curativa, a gente se sente relativamente confortável desse paciente poder ser atendido sem nem sair de casa, muito embora ele teve que sair para fazer os exames. Então, assim, quem tem um câncer em tratamento, esse paciente, infelizmente, vai ter que sair para receber o seu tratamento muitas vezes. A gente tem muitos tratamentos de câncer que são comprimidos, mas muitos que são quimioterapia, terapia, coisas que ele tem que ir ao centro de oncologia receber remédio na veia, por exemplo. E muitos desses tratamentos têm efeitos colaterais que o médico tem que estar acompanhando de perto para saber o que vai desenvolver. Então, esse paciente tem que sair,
ele já é cuidado de uma forma muito cautelosa. Muitos dos meus pacientes me dizem que só saem para consulta comigo, depois voltam para casa e ficam reclusos, assim. Então, eles estão respeitando o isolamento social, estão respeitando o fique em casa, mas sabendo que para consultas médicas eles têm que sair. Então, esse é o paciente com câncer. O paciente sem câncer, a gente não tem, vamos dizer assim, informações oficiais de diretrizes internacionais recomendando, baseadas em fortes evidências, o que fazer, por exemplo, no paciente que tem que fazer exames de rastreamento. Pegue a mulher, por exemplo, que faz mamografia e Papa Nicolau anualmente. Essa paciente, muitas delas estão deixando de fazer sua mamografia e Papa Nicolau no ano de pandemia. E é super compreensível. Se a maioria dessas mulheres, principalmente se não tiverem sintomas nenhum, talvez de fato não se prejudiquem se adiar para o próximo ano. Lembrando que a pandemia nunca vai embora. Entretanto, a gente não sabe quem é quem. A gente não sabe quem o rastreamento vai achar um câncer, e essa paciente se beneficia de achar hoje, mesmo numa segunda onda, ou quem não vai achar nada. Então, infelizmente, a minha recomendação é que assim, as pacientes que estão fazendo exames de rastreamento para câncer, ainda mais para quem tem sintoma, mas mesmo assintomáticos, se tem um ambiente seguro para fazer esses exames, façam. De novo, a chance de contaminação intra-hospitalar em ambientes, pelo menos como o nosso, para fazer exame de rastreamento tem sido bastante seguro. Meus pacientes, os familiares dos meus pacientes estão continuando fazendo esses exames de rastreamento, para justamente diagnosticar câncer, porque minha especialidade é oncologia, então é o que eu falo, cada vez mais cedo, e para poder curar, aumentar as chances de cura. Então essa é a recomendação, assim, isolar, mas sair para situações necessárias, e uma situação necessária é investigar um câncer, por exemplo. Então, é essa orientação que os pacientes, ou até pessoas que não são pacientes, que espero que não sejam pacientes de oncologistas, mas que precisam investigar, assim, seguem a recomendação. Tenho pacientes, assim, que realmente estão adiando, lógico, é super compreensível. É uma situação diferente quando a gente fala de rastrear câncer, quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia estética. Eu planejava por próteses mamárias. Talvez o ambiente de pico de pandemia realmente não seja o melhor cenário, porque não é algo que é imprescindível para a sua saúde física no momento. Não estou desmerecendo a importância, mas pode talvez ser planejado para um momento futuro. Mas a investigação de um câncer, um cenário onde o tempo conta, né? Isso vale também para coisas cardiológicas, paciente que pode, ou doenças cardiovasculares também podem se agravar se demorarem, mas eu acho que o Dr. Ganem pode falar melhor do que eu. Mas em câncer, o tempo conta. Quanto mais tempo o paciente tem um câncer sem diagnóstico, pior vai ficando. Então, para essa situação, o paciente, infelizmente, tem que sair de casa e num ambiente seguro, realizar seus exames, mostrar para o médico, via telemedicina, por exemplo, para saber se algo mais precisa ser feito ou não. César, posso só fazer um comentário? Acho na linha do que o Alan falou, muito pertinente. Há um ano atrás, a gente pensava assim, bom, eu preciso fazer meu Papa Nicolau, mas estamos na pandemia. Deixa eu esperar um pouquinho, que a pandemia logo vai embora. Né? Então, a gente não tinha a noção da extensão da pandemia e quanto ela ia permanecer. Hoje, um ano depois, eu tenho que pensar de outra forma. A gente talvez tenha que pensar que a gente aprendeu a tomar todas as medidas necessárias, a gente aprendeu a modificar nosso ambiente, a tomar cuidados que são necessários, e algumas coisas, como o Alan falou, precisam ser repensadas e elas precisam ser continuadas. Então, não é um tratamento estético, né? É uma prevenção para uma doença que tem tratamento e que, se não tratada, pode levar à morte, assim como a Covid. Então, esse equilíbrio tem sido muito difícil de ser identificado. Mas agora nós estamos num momento diferente de há um ano atrás. Agora a gente precisa entender que talvez a gente fique mais algum tempo com a pandemia. E o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai continuar o nosso tratamento, a nossa prevenção? Isso, sem dúvida, precisa ser repensado. Com certeza, com certeza. Quem diria que em março de 2020, se a gente dissesse que em março de 2021 a gente estaria como a gente está hoje, ninguém acreditaria. Muitas pessoas em março de 2020 muitas pensavam que 2, 3 meses a vida volta ao normal. A gente tem que se preparar que talvez o Covid, né, o vírus em si vai estar circulando no nosso meio, isso não vai embora
nem tão cedo, quiçá nunca. Então, de fato, é uma coisa que a gente vai ter que equilibrar. E a gente postergar exames de rastreamento de doenças graves pode ser mais deletério. E esse é um ponto que, na verdade, é o nosso ponto, um dos pontos de preocupação realmente, né, em termos de saúde pública. Porque, vou dar um exemplo aqui do câncer de cólon, né? Nós sabemos que ele é insidioso e você acaba descobrindo numa colonoscopia em fases iniciais e você consegue curá-lo, né? Esse paciente ele consegue ser curado numa fase inicial. E vale lembrar que tem muitos serviços que chegaram a fazer 60% a menos de colonoscopia no ano passado. Então, que é algo semelhante à mamografia, né? Que é algo também que a imensa maioria você descobre numa fase inicial e você consegue, quando você descobre numa fase inicial, você consegue ser curativo, né? E esse momento que já se passou um ano, é isso que a Raquel falou, né? O que fazer agora? E eu acho que, como já foi mencionado, com todos esses fluxos seguros e a preparação e as pessoas preparadas para atender com mudanças físicas, de fluxo, de limpeza, eu acho que esse momento, o mindset talvez tenha que mudar, né? Talvez tenha que a gente pensar de uma maneira diferente. E aproveitando nisso, nós estamos falando de câncer, eu queria falar, você mencionou sobre as doenças cardiovasculares. Nós temos aqui um cardiologista, que é o Dr. Fernando Ganem, que trabalhou, foi chefe do pronto-socorro por muito tempo, e acompanha muitos pacientes com hipertensão, diabetes e problemas cardiológicos. E eu queria que você trouxesse um pouco aí da sua percepção, o que você tem visto, Ganem, e o que você imagina que deveria ser, como ajudar os nossos pacientes nesse momento de pandemia. Bom, César, eu acho que vale a pena a gente colocar uma coisa. As principais causas de morte no mundo são, em primeiro lugar, morte cardiovascular, infarto e AVC, seguida de câncer. Curiosamente, os dois temas que a gente está abordando aqui. E as doenças cardiovasculares, elas têm em comum alguns fatores de risco, que são hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade, além da herança genética. Então a gente tem pacientes que têm doenças crônicas e que necessitam de tratamento médico contínuo, de avaliação médica e de complemento diagnóstico periodicamente. O que a gente notou, e isso foi verificado fora daqui, as principais sociedades de cardiologia, tanto a europeia quanto a americana e a brasileira, notaram coisas muito interessantes. A gente está vivendo a pandemia, mas as outras doenças não param. Infarto, AVC e câncer não pararam porque você tem. E coisas curiosas aconteceram. Houve uma diminuição muito grande de chamados de emergência pelo SAMU ou pelos sistemas de remoção de ambulância. Houve uma diminuição muito grande da realização de exames cardiológicos preventivos. Para vocês terem uma ideia, um teste ergométrico simples, ele tem uma sensibilidade de 70% para detectar doença de obstrução em coronárias. O registro da Sociedade Brasileira de Cardiologia viu que houve uma diminuição de 70% da realização desses exames. Houve queda de 70% da realização de exame de mapa, que é um holter de pressão, para detectar se a pessoa está com a pressão controlada ou não. Houve queda de 30% da realização de cateterismos. Cateterismo não é um exame de check-up, é um exame feito para pacientes graves, para detectar se tem uma obstrução coronariana e para tratar com uma angioplastia ou indicar uma cirurgia. Então esse número é assustador e é muito curioso porque isso se repetiu nos grandes centros e em outros hospitais. E ao mesmo tempo que houve uma diminuição de procura e internações por doenças cardiovasculares, houve um aumento de mortalidade de infarto e AVC. Isso foi registrado aqui, está publicado e registrado na Sociedade Americana e Europeia. E por quê? Porque as pessoas retardaram para procurar quando tinham sintomas.
Sintoma, um exemplo clássico. Dor na boca do estômago, pode ser gastrite, pode ser um refluxo, pode ser esofagite e pode ser coração. Então, nós vimos vários casos de pacientes que preferiram tomar protetor gástrico, tentar tomar sintomáticos e retardaram, por medo de ir ao hospital, a procura no momento em que aquilo, na verdade, era uma doença coronariana aguda. Outros pacientes com dor de cabeça diferente da habitual, formigamento ou diminuição de força, tentaram tomar sintomáticos para aliviar e podiam estar tendo uma isquemia cerebral. E 2 casos, isso para o paciente que está com sintoma agudo. E para aqueles que têm doença crônica e deviam estar fazendo acompanhamento e tratamento, 2 casos me chamaram muito a atenção. Um paciente que tinha hipertensão, tinha diabetes, tomava seus remédios, mas vinha tendo alguns sintomas. Ele tinha um problema circulatório na perna, de má circulação, e há 6 meses ele vinha relutando em procurar um serviço. E quando procurou, aquilo estava muito avançado, e isso culminou numa amputação. Talvez, se ele tivesse procurado previamente, ele teria evitado, ele poderia ter feito um outro tipo de tratamento. E mais recentemente, uma senhora com uma indicação de investigação cardiológica em fevereiro do ano passado, ela preferiu não acompanhar por medo de procurar serviço médico, e no começo desse ano ela começou a ter dor abdominal, que na verdade era um câncer de pâncreas. E ela não tinha alternativa, ela tinha que operar, e nós fomos chamados para fazer uma avaliação pré-operatória, para ver se ela estava bem da parte cardiológica. Quando chega lá, a gente descobriu que ela tinha um problema na coronária, na válvula, com indicação de cirurgia, e problema de circulação de carótida, com alto risco para o procedimento de pâncreas, que talvez, se ela fosse tratada 1 ano atrás do problema cardiológico, ela estaria em condições cirúrgicas para um procedimento de uma doença extremamente agressiva, que é o câncer do pâncreas. E uma última colocação aqueles pacientes que tomam alguns remédios de alto risco, como anticoagulantes. A gente tem vários doentes cardiológicos, quem tem prótese cardíaca metálica, quem tem fibrilação atrial, quem já teve uma embolia de pulmão, faz uso rotineiro de anticoagulantes, por exemplo. Alguns deles necessitam de controle mensal de um exame da coagulação. E por medo de ir a um laboratório colher exame, vários pacientes ou tiveram a dose dada a menor, e com isso não tiveram a proteção que precisavam, mas mais que isso, eles estavam hiper anticoagulados. Isso expôs e promoveu sangramentos desnecessários. Então, a gente sabe que é um momento que a gente não deve, e já foi muito bem colocado, o Alan colocou aqui, se eu tiver que fazer uma plástica de rosto para o meu nariz ficar mais bonito, para o meu olho ficar melhor, ou implantar cabelo, não é o momento. Não acho que isso seja o momento. Não que não seja uma coisa importante. Mas, para quem faz tratamento, tem doença de base, é fundamental que a gente faça isso. E eu vou extrapolar um pouquinho mais, César, uma coisa que a gente tem visto na população geriátrica. Estar em isolamento tem causado grandes problemas de saúde mental e de imobilismo. Então, a regressão que a gente notou nos pacientes, que a gente acompanha do ponto de vista cardiológico, mas porque não saem de casa, não fazem exercício, perderam massa muscular e deterioraram a parte cognitiva. Então, como fazer isso, né? E foi colocado aqui. Teleatendimento, hoje, ele ajuda muito. Consulte seu médico. Tá bom, você está com receio de procurar um serviço médico, mas converse com o seu médico. Cheque se há indicação de fazer um exame, como fazer de maneira mais segura, ajuste a dose dos seus medicamentos, quando isso for possível. Procure um apoio psicológico por teleatendimento. Isso tem tido um benefício, a gente percebe os pacientes que conseguiram vencer esta barreira, que colocaram um educador físico, mesmo cuidando de casa ou fazendo pela televisão, mudou completamente a qualidade de vida dessas pessoas. Legal, Ganem. Nada como falar com quem tem muita experiência e acompanha pacientes todos os dias, né, e tem uma grande experiência aí na cardiologia. Nessa linha, tem algumas perguntas aqui, eu acho que a gente pode ir conversando,
e vocês podem sugerir, e a gente vai, porque tem algumas perguntas que fazem sentido, que estão relacionadas a isso aí. Tem uma pergunta aqui, da Larissa Ferreira, ela pergunta assim: sinto que durante a pandemia tenho mais dores na articulação. É arriscado aguardar o fim da pandemia para procurar um médico e fazer exames? Então, é muito na linha que você falou, né, Renan? Então, ela pergunta se ela está com dores, se é arriscado aguardar procurar um médico. Acho que tem dor articular que é uma doença crônica, mas que não tem impacto grave no prognóstico da pessoa. Depende muito do tipo de dor. Então, se for uma dor nova, extremamente limitante, se ela vier acompanhado de inchaço, de edema e outros sinais, vale a pena uma avaliação inicial. Agora, se é uma dor crônica que todo mundo tem, que a gente já sabe como é que ela é, se eu fiz um esforço diferente, ela aparece, ou se eu já sei como é que ela se manifestava, a gente pode tentar analgésicos e não respondendo procurar atendimento médico. Agora, dor articular pode ser uma artrite, pode ser uma infecção articular, pode ser uma doença como artrite reumatoide, lúpus, enfim, mas ela não surge subitamente. Mas, sendo qualquer coisa de maior intensidade que está limitando você funcionalmente, procure atendimento. Acho que a Carol Ganem, quer aproveitar que é reumatologista também, né? Aproveitando aqui, Ganem, perfeito. É isso aí. Eu acho que esse é um caso de telemedicina, né? Um clínico geral, um reumatologista, conseguiria ir conversando com a paciente, vendo pelo vídeo se tem inflamação, se é só dor, quanto aquilo está comprometendo a vida da paciente, e aí, a partir daí, ver o quanto é necessário um exame já imediato, pensando numa doença mais grave, ou já orientando a medidas mais simples que podem ser feitas enquanto aguarda uma consulta em um momento posterior. Eu acho que aí é um caso bom para a telemedicina. Eu falei besteira, né, doutora? Não, falou tudo certinho. Não, eu aprovou. Tem mais uma pergunta aqui da Débora, ela pergunta assim: meu pai faz acompanhamento de pressão alta, mas está controlada. Ele deve ir ao médico para os exames periódicos nesse momento da pandemia? Eu acho que a hipertensão, ela tem graus leve, moderada, é importante, e acho que, no mínimo, fazer um contato com o seu médico de referência, e ele, com certeza, sabendo o histórico e sabendo dos sintomas, vai conseguir, junto com o paciente, definir o melhor momento e que exame é prioritário ou não. Acho que a gente está vendo aqui a questão da telemedicina, né, do que foi adaptado, do que, mesmo que não seja um grande sistema, nem alguma coisa sofisticada, a importância aí da telemedicina nesse momento, né? Acho que é fundamental. A medicina, muitos serviços não tinham a telemedicina formal, né? Muitos médicos ainda de consultório tinham aquele contato, médicos de família, e tirar uma dúvida do paciente. Hoje, isso está muito mais difundido, e uma boa conversa com um profissional de referência pode esclarecer dúvidas que poderiam ser patologias muito sérias. Então, acho que é a consolidação desse tipo de relacionamento médico-paciente. Aqui tem muitas perguntas, eu acho que até eu queria abrir aqui muitas perguntas sobre os exames de rotina, porque eu acho que nós falamos desse adiamento de exames, então aqui tem muita pergunta, eu vou tentar juntar aqui, mas a pergunta é se exame de rotina, quer dizer, pessoas que não têm sintomas, que fazem aí a mamografia, que fazem aqueles exames, que fazem o PSA, se devem manter ou devem aguardar. Queria abrir aí para vocês, para os demais debatedores. Há muitas, pelo menos na nossa experiência aqui, desculpa, João Paulo, acho que até muito soário, acho que eu te cortei sem querer, mas só para aproveitando que eu já o fiz, muitos desses exames, quando são feitos para rastreamento, eles não são, assim, necessariamente feitos num ambiente onde se atende paciente COVID, né, aquela questão que a gente falou de fluxos diferenciados. O paciente que vai colher, às vezes, exames que está passando mal, vai no pronto-socorro, vai colher exames de sangue, vai fazer uma tomografia do tórax para saber se tem acometimento pulmonar do COVID, esse paciente está no local. O paciente que vai
fazer um Papa Nicolau, está no consultório do ginecologista em outro lugar. O paciente vai fazer um exame de sangue, pode fazer num laboratório distante, com coleta agendada. Alguns casos fazem até coleta domiciliar, se no ambiente de medicina privada. Então, eu assim, e aquela questão, o Covid não foi embora, já passamos um ano, e não vai. Então, os exames de rastreamento voltam a gente a refletir a importância de fazê-los. Então, assim, está atrasado com os exames e você consegue realizá-los num ambiente seguro, a recomendação é que os faça. Te cortei, João Paulo? Não, perfeito. Assim, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, individualizar essa resposta, né? Não dá para a gente ter uma resposta única para todo mundo. Eu acho que o principal cuidado que a gente precisa ter são para aqueles indivíduos que têm algum fator de risco, né? Então, assim, se a mulher tem algum parente próximo que teve história de câncer de mama, essa é alguém para não adiar esses exames, né? Agora, um ultrassom de tireoide para acompanhar um nódulo que está estável há 3 anos, será que ela precisa fazer agora? Essa é uma boa pergunta, né? Agora, pacientes que têm fator de risco para câncer de pulmão, têm exposição ao tabagismo, têm enfisema, está em um programa de rastreamento, esse paciente precisa continuar o rastreamento, porque a gente não pode perder a oportunidade de tratar uma lesão inicial, né? A gente tem uma população de pacientes hepatopatas que precisam fazer exames de rotina para rastreamento de câncer de fígado. Esses pacientes não podem perder a oportunidade de diagnosticar um nódulo hepático precoce e ser curado, ter a oportunidade de ter um tratamento que vai curar ele de um câncer de fígado. Então, eu acho que a gente tem que tentar identificar que fator de risco eu tenho e qual o exame que eu preciso fazer, e a melhor pessoa para conversar e para ter essa decisão é juntamente com o seu médico, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu acho que está na linha da resposta aí, sobre fazer ou não os exames de rotina que eu normalmente faço. Tem uma pergunta aqui da Bruna, ela pergunta que se tudo bem a mulher adiar os exames, mas ela pergunta, qual é o prazo limite para eu aguardar para não prejudicar minha saúde? Uma pergunta difícil, né? Qual o prazo limite? Na verdade, o prazo já passou, né? Se você passou a pandemia inteira sem fazer, se a recomendação do médico é você fazer, alguns pacientes, como foi mencionado, que tem indicação de fazer os testes anuais, e se já passou, esse é um ponto aí, Alan, que talvez para esses casos a gente tenha que, é fundamental, talvez, o paciente não carregar isso sozinho, ele tem que compartilhar isso com o médico, né? Ele não pode tomar essa decisão sozinha, ele tem que conversar com o médico, e veja, se o médico que conhece de comum acordo entender que pode se postergar mais um pouco, eu acho que tudo bem, correto, Ganem? Agora, melhor dividir essa responsabilidade com o médico, né? Para o paciente não levar sozinho essa carga de fazer ou não fazer, ou até levar ou não um pai no médico, levar ou não um filho para fazer os exames, né? Tem mais uma pergunta sobre... muita coisa sobre, realmente, exames, né? Mas tem uma pergunta aqui, da Tainá, que ela fala assim, quais são as informações sobre a diminuição dos cuidados da saúde da população? Quer dizer, atraso, suspensão de cirurgia, de exames, como lidar com as consequências desses diagnósticos tardios? Já estão elaborando algum plano a longo prazo, pensando no que se vai gastar em infraestrutura, insumos de tratamento desses pacientes? Assim, a gente está preparado para, na nossa formação, no nosso atendimento, a gente está preparado para os casos mais complexos, assim. Infelizmente, são os mais avançados. A gente só fica triste de saber que esses casos estão aumentando por atrasos no diagnóstico. Mas, assim, demandará mais
de planos de saúde, demandará mais custos do SUS, de recursos de saúde como um todo, você tratar um câncer avançado do que você fazer um tratamento preventivo mais precoce. Então, isso assim, não compete a mim, vamos dizer assim, planejamento de custos, nem de plano de saúde, nem de SUS, mas a gente, como médico, a gente sabe lidar com casos de cânceres mais, no meu caso de cânceres mais avançados, e a gente só fica triste de saber que alguns casos que a gente poderia ter curado se diagnosticado mais precoce, a gente talvez não consiga mais sendo mais avançado. Então essa é a nossa angústia de ver tantos exames de rastreamento ou tantas consultas médicas não sendo feitas por causa da pandemia. Quantos não diagnósticos precoces estão deixando de serem feitos, né, por causa da pandemia, mas quando vier, assim, já está vindo, né, a incidência de pacientes no meu consultório que estão vindo com doenças mais avançadas, assim, a gente percebe, eu não contabilizei, mas a gente percebe que está vindo mais casos de câncer avançado, e quando a gente conversa com o paciente, ele fala, eu senti isso há tanto tempo, mas por causa da pandemia, tem sempre o por causa da pandemia não fiz isso, por causa da pandemia não fiz aquilo, só que agora chegou num ponto que eu não pude mais esperar, porque a minha dor aumentou muito, porque começou a sair sangue pelas fezes, ou porque eu tossi sangue, ou faltou ar, eu tive que agora ir no hospital. Quando a gente tem um sintoma muito mais importante, é um sinal de que a doença pode ter avançado muito mais. E aí a gente acabou diagnosticando num cenário pior, quando se a gente fica com aquela sensação de, se não fosse pela pandemia, esse paciente talvez pudesse ter visto o médico mais cedo, diagnosticado mais cedo, e não estivesse tendo que passar por o que ele está passando hoje. É essa a nossa angústia, mas receber pacientes em cenário mais avançado, a gente está, assim, super preparado para. Não chega a ser um problema, só nos entristece bastante. César, se me permite? Primeiro você. Você colocou uma coisa muito importante, a gente teve a primeira onda, os hospitais se dedicaram a cuidar de Covid, teve uma melhora no fim do ano passado, antes de dezembro, e depois a gente notou que quando começou a retomada, aumentou muito o número de pacientes sem Covid, mas de mais complexidade. Para vocês terem uma ideia, o nosso tempo médio de internação em UTI era de 4 dias. Estou falando de casos não Covid, por diversas doenças. E depois deste primeiro ano de pandemia, a gente notou que isso foi para 8%, de outras doenças, não por causa de Covid. Isso é nítido, mostrando que os pacientes chegaram mais agravados, em situações mais complicadas. A hora que isso tudo passar, com certeza a gente vai ter a retomada e vai ter uma procura maior por pacientes que deixaram de fazer investigação antes. E isso a história já mostrou para a gente, outros serviços e outros países mostraram. Quem tinha sintoma ou quem tinha doença crônica e não controlou, ele chega mais agravado. Estrutura existe. Porém, o custo, o investimento para cuidar de casos mais complexos é maior. Isso tanto na rede de saúde suplementar quanto para o SUS. Acho que eu ia comentar mais ou menos isso que o Ganem falou, e da pergunta da Tainá. Tainá, sua pergunta foi muito feliz, porque você abordou um tema fundamental, que é claro que o impacto de um atraso no diagnóstico de câncer, por exemplo, na interrupção de um tratamento, o impacto disso na saúde do indivíduo, pensando só no indivíduo, é brutal. Mas o impacto desse atraso também cai em cima do sistema de saúde. Seja o sistema de saúde público, seja privado, seja o sistema de saúde suplementar. Então, a gente tem que estar preparado e estratégias precisam ser feitas por instituições, pelos governos, para se preparar para o que vem pela frente. Porque a gente vai ter, sim, os casos mais graves, mais avançados, que vão exigir tratamentos, muitas vezes, mais caros, mais complexos, e a gente vai ter que tirar dinheiro de uma coisa para outra, vai ter que deslocar, fazer um deslocamento desse dinheiro, né? Então, de recursos não só financeiros, mas recursos humanos. Então, tudo isso vai precisar ser reestruturado. Então, acho que um dos objetivos da OMS também é identificar o que a gente espera do futuro para se planejar. E eu acho que todos os países, assim, sérios, que estão aí cuidando da pandemia e cuidando da saúde da sua população, já estão se preparando ou devem se preparar para reestruturar o seu sistema de saúde
considerando esses atrasos diagnósticos, não só em câncer, mas em qualquer outra doença crônica não transmissível. Obrigada pela pergunta, Tainá, excelente. São muitas perguntas realmente relacionadas à realização dos exames, porque a gente volta ao começo, né? A gente está falando que os casos estão chegando mais crônicos. O Ganem trouxe os dados que os pacientes com doenças crônicas, eles chegam num estado mais tardio, mais avançado, onde a chance de você recuperar ou o que vai ficar de sequela ou prognóstico, ele é pior. Então a gente volta lá atrás e as perguntas voltam a isso. Mas então, devo ou não devo fazer os meus exames, porque está tudo relacionado a isso, né? Então, e muitos desses exames que deixam de ser feitos, Ganem, acho que você mencionou sobre o ecocardiograma, né? E você chega num estágio mais avançado, tem impacto, né? A não realização desses exames, né? Acho que talvez ajudar um pouquinho é o seguinte: quem são as pessoas de mais risco de eventos cardiovasculares? Quando a gente fala em jovens, a população de 15 a 35 anos de idade, sexo masculino sempre tem um risco maior. Se eu tenho antecedentes na família, aquelas doenças de base que a gente já comentou, tudo bem. Uma pessoa saudável, que não tem sintoma nenhum, menos de 40 anos de idade, nenhuma doença conhecida de base, fez check-up há 1 ano ou 2 anos atrás, existe uma baixa probabilidade desta pessoa ter uma doença mais grave agudamente. Ela não é impossível, mas ela é menos provável. Agora, pessoas com aqueles fatores de risco que a gente já comentou e que já têm doença sabida e fazem tratamento, essas precisam mais atenção e precisam monitorar mais de perto. Acho que para tranquilizar quem nunca teve, a gente, às vezes, no consultório, vê uma pessoa de 20 anos de idade, eu resolvi fazer meu check-up. Porque meu pai teve problema, minha mãe teve... A pessoa faz triatlon, faz Ironman, nunca teve um colesterol descontrolado, frequenta o ginecologista e há 1 ano atrás não tinha nenhum problema em mama, nenhum problema uterino, e eu acho que essas pessoas podem ficar um pouquinho mais tranquilas, né? Agora, acima dos 40 anos de idade e com fatores de risco, tem que prestar mais atenção. E naquela linha, né, João, que você comentou sobre todos os cuidados que foram tomados, sobre os fluxos seguros para a chegada, para a realização, e pelos dados, né, Ganem, que você mencionou, até dos próprios colaboradores de contaminação, a gente percebe que um ambiente hospitalar, dentro de com todos esses cuidados, é algo controlado e muito mais seguro do que, muitas vezes, você ir para um supermercado ou você ir para outros lugares onde não você tem, né, o controle é diferente. Você não pergunta, você não tem todo esse rigor, né? Você não tem esse distanciamento, essa limitação, né? César, hoje aconteceu uma situação muito engraçada. Eu pedi para um paciente uma tomografia de tórax. E por outro motivo, não tem nenhum sintoma gripal, nenhum sintoma respiratório. Aí essa pessoa veio fazer o exame hoje e eu recebi uma ligação da recepção. Doutor, por favor, é suspeito de Covid? Assim, o exame era para outro motivo, estava escrito que era para outro motivo, mas o pessoal teve o cuidado em checar, porque o fluxo ia ser diferente, né? Então, eu acho que a gente tem hoje uma cultura, aqui dentro com certeza, mas acho que na maioria dos serviços diagnósticos, as pessoas estão atentas, só se fala nisso. Então, tanto o paciente vai se protegendo e vai mais alerta porque vai a um serviço de saúde, como a equipe que está trabalhando localmente tem esse olhar, né? E pecou por excesso. Ótimo, a gente está feliz que seja assim. Nessa linha, a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que compõe a maioria dos serviços de diagnóstico por imagem do Brasil, tem todas as orientações, e realmente a maioria dos serviços, para não dizer todos, porque a gente não está comendo, mas há essa grande preocupação, né, com fluxos apartados, com aparelhos onde você realiza exame para Covid separado, outros aparelhos, ou, se necessário, faça toda uma higienização. E a gente aprendeu a lidar com o Covid, né? A gente aprendeu o que precisava. Antigamente a gente achava que
Você viu o pessoal andando na rua com o cachorro, voltava e limpava a patinha do cachorro para entrar, porque achava que andando na rua poderia trazer o vírus para dentro do sapato. E a gente vê que não é bem assim, não é mais isso, né? A gente se pega de outra maneira. Então, eu acho que a gente subiu o sarrafo, pôs um medo, e tinha razão, porque era um desconhecido, né, uma ignorância, nós não sabíamos com quem nós estávamos lidando, a Covid, e eu acho que depois a gente foi acertando, e nós estamos num momento em que eu acho que nós sabemos, os serviços de saúde sabem como lidar, eles se prepararam, a gente entende essa questão dos fluxos seguros, as perguntas certas, essa seleção, como você mesmo mencionou. Tem uma triagem muito firme antes, liga-se para o paciente no dia anterior para perguntar se ele tem sintoma ou não, e mesmo quando ele chega, pergunta de novo. E você separa, é um fluxo, é um caminho, é um corredor diferente, é um aparelho diferente para fazer exames, né? Então, eu acho que isso, e nós temos visto isso na maioria dos serviços, né? Na imensa maioria dos serviços que a gente está convivendo, essa preocupação. Os profissionais de saúde sabem que tem que tomar um cuidado com separar bem o que é pacientes com sintomas e não sintomas, né? Então, acho que isso talvez traga, importante a gente trazer isso para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas possam ter essa segurança, né, de que se realmente entende-se que tem que fazer, discute com o médico, que eles podem, né, caminhar nesse sentido, para que depois não venha, não possamos tentar diminuir esse impacto que pode acontecer, que é como já tem sido visto aí pelo Alan e pelo o Ghanem na clínica, que são pacientes chegando no estadio mais avançado, seja de câncer ou de doença cardiovascular. Alan, você quer trazer mais algum comentário a respeito da parte do acompanhamento aí, até do seu dia a dia, com relação à própria decisão junto com o paciente, com relação a esse acompanhamento? Os pacientes que acompanham com a gente, eu acho que eles têm o benefício de ter um contato muito fácil e próximo conosco. Então, muitas vezes eu discuto com o paciente o melhor momento dele procurar um atendimento por alguma queixa ou quando repetir o exame. Tem paciente que fala assim, meu exame ficou agendado para tal dia, mas por algum motivo não me sinto à vontade. Eu posso atrasar em um mês, ou posso não atrasar. E a gente que conhece o caso, a gente conhece o paciente, a gente conhece, confia, checa um pouco como está a situação dele, a gente consegue com mais segurança dizer, individualizar o momento da indicação do tratamento. Então isso é algo bom. Agora, uma coisa que a gente tem percebido que tem ficado difícil também lidar nessa pandemia, é que muito do que a gente está conversando aqui é por causa do medo, né? O medo que os pacientes têm de fazerem exames, o medo que o paciente tem de sair de casa. Então, a questão de saúde mental dos nossos pacientes tem sido muito delicada. A gente vê pacientes e familiares com medo de se visitarem, o filho que não vê o pai, o neto que não vê o avô. Pacientes que muitas vezes, por exemplo, tem um câncer, geralmente pode ser acompanhado de uma depressão, seja pré-existente ou seja reativa ao diagnóstico de câncer. Esse paciente agora vai enfrentar um câncer com menos parceiros, vamos dizer, com menos suporte familiar ou de amigos, porque está todo mundo distante um dos outros. Então, isso tem sido novos desafios que a gente tem enfrentado no dia a dia. E torna ainda mais importante a comunicação próxima e direta entre paciente e médico, não só para indicar melhor o momento dos exames, mas também para acompanhar e saber o que está se passando, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, psicológico desse paciente. Nessa linha, tem uma pergunta aqui da Vanessa, ela fala assim, qual o impacto na saúde mental do paciente? Exatamente, assim, eu acho que acabei comentando sem querer sobre a pergunta dela, mas está sendo enorme, pacientes e familiares, assim, no ambiente de câncer, que geralmente algumas vezes são tratamentos difíceis, são tratamentos que quanto mais gente melhor, assim, pelo menos no meu consultório, quanto mais familiares, mais amigos, mais gente acompanhando, dando suporte em volta. O diagnóstico de câncer muitas vezes é uma espécie de uma bomba que cai, atinge o paciente, atinge todo mundo em volta, né, emocionalmente, principalmente. Então, agora que está todo mundo tendo que lidar de forma mais isolada com isso, tem sido mais difícil. Assim, a saúde mental tem sido algo, assim, eu acho que
infelizmente a gente está aqui sem um psicólogo, um psiquiatra, mas todo mundo que atende pacientes diariamente tem sentido que esse desafio agora aumentou, a questão da saúde mental dos pacientes durante essa pandemia que já está perdurando aí mais de um ano. Ganem, você que acompanha muitos pacientes aí, qual tem sido a sua percepção e qual talvez a sua sugestão ou conselho ou o que fazer, né? Nós sabemos que doenças mentais ou depressão, tudo isso é muito difícil muitas vezes até de se fazer o diagnóstico, né? E nesse momento de isolamento, de pouco contato muitas vezes com familiares, torna-se às vezes mais difícil ainda, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente não ter o preconceito de achar que estamos frágeis. Isso aconteceu com gente de todas as idades e aconteceu com os profissionais de saúde e médicos, né? Todos nós, em algum momento, numa dose maior ou menor, tivemos medo. Por nós, por nossas famílias, por levar para casa algum tipo de doença. Mas eu acho que a melhor maneira de combater isso, César, é conversando, é compartilhando. Seja com pessoas nas quais a gente tem um bom relacionamento, nas pessoas que a gente realmente ama, sejam em profissionais, sejam em amigos. O grau vai depender muito do quão frágil a gente está. Eu acho que o mais difícil é a gente reconhecer e aceitar que a gente precisa de ajuda, né? A gente convive com os colegas daqui, de outras instituições, tivemos pacientes médicos com a doença que sofreram menos do que aqueles com medo de ter a doença, né? E eu só acredito nisso. Vale para o Covid, vale para a doença oncológica. Você colocou muito bem, quando um diagnóstico oncológico se impõe, é uma bomba que cai para o paciente e por todos que se relacionam com ele. E ficar sozinho é uma das piores coisas. Nós somos seres sociais e estar sozinho é muito ruim. O idoso, principalmente o paciente idoso, é aquele que mais sente, né? Porque os familiares têm medo de levar para ele e a rede de relacionamento deles é muito difícil. Tudo que você vê na mídia é negativo nesse sentido. Todo mundo conhece alguém que já teve ou perdeu alguém, se não foi alguém direto, foi o amigo do conhecido. Então eu acho que a única maneira de fazer isso é a gente se relacionar com as pessoas com quem a gente tem contato. Legal. César, dá para comentar um pouquinho ainda, rapidinho? Acho que nesse eu só ia sentido... dizer que nós temos um cardiologista psiquiatra, né? Você vê que mas acho que não, mas sabe o que eu acho? Nesse momento, para qualquer profissional de saúde, né, a gente não tem remédio para o Covid, né? A gente tem remédio para o comportamento que a gente deve ter. Discussões sobre este tratamento ou aquele, esta medicação ou aquela, vantagem desta vacina sobre a outra, isso já foi. Eu acho que a gente agora tem que ter resiliência em conseguir transmitir informação confiável em todos os sentidos e ter empatia. Eu acho que isso é fundamental. Seja alguém médico ou não médico, né? Eu conheço pessoas que moram em prédios em que o número de idosos é muito grande e, de repente, um jovem resolve visitar ou conversar com alguém de idade que ele nunca tinha conversado. Ou levar um bombom e deixar na porta do camarada uma flor ou um bombom. Cara, isso às vezes é muito melhor que muito remédio. Boa. Falando assim em saúde mental, acho que, claro, está todo mundo fragilizado, é um contexto que fragiliza todo mundo, seja pela preocupação, pelos conhecimentos, seja pelas perdas que a gente teve ao longo desse ano. Mas uma curiosidade é que, além da fragilidade emocional que a gente está vivendo e está mais exposto, e os diagnósticos relacionados com ansiedade, depressão têm realmente aumentado durante a pandemia, é importante a gente pontuar que existe uma síndrome pós-Covid, né, que é chamada de long Covid, que pode durar até 4, 5 meses após o tratamento, após a finalização dos sintomas mais agudos, e que também cursa com ansiedade e depressão. Então, aí a gente vai ter mais um contexto para tomar cuidado em relação à saúde mental, Ganem. Além do contexto da pandemia,
ainda a gente tem que conviver ainda com as pessoas que ficaram com essa cronicidade da long COVID associada com a saúde mental. Acho que é um ponto que a gente precisa cuidar daqui para frente também. Concordo totalmente. Legal. Infelizmente, nós estamos chegando ao final aí do nosso encontro. Nós temos aí mais alguns minutos e eu gostaria de abrir aqui para os nossos debatedores aqui para fazer as suas considerações finais aí e poder trazer as últimas palavras aí. Vou começar pelas damas. Raquel, você que nos abrilhantou aqui, nos presenteou aí teve trabalho recentemente publicado falando sobre esse tema aí, né, da importância sobre os problemas relacionados que se atrasam em exames, diagnóstico e tratamento. Então, começamos por você. Então, agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui convivendo com vocês, compartilhando informações. Eu gostaria de reiterar que o compromisso do Hospital Sírio-Libanês, particularmente do nosso núcleo, que é o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do hospital, em fazer boa ciência, em fazer ciência com imparcialidade, que possa ser relevante para a vida das pessoas, para o cuidado da saúde das pessoas, seja pessoas com Covid, seja fora da Covid, seja pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, com doença aguda. A gente tem esse compromisso e eu tenho certeza que meus colegas que estão aqui, que são da parte gerencial e da parte assistencial, têm esse mesmo compromisso. Então, acho que a lição de casa é manter nossos cuidados, né, de higiene, de distanciamento, de uso de máscara, conversar com o seu médico e assim decidir em conjunto qual a melhor conduta para a sua prevenção, para o seu tratamento e para a continuidade aí do seu segmento ao longo da sua doença. Acho que é isso. Obrigado. Alan, você poderia falar aí as suas palavras aí? As considerações finais. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de poder debater sobre esse assunto, conversar, orientar. Eu acho que é sempre assim, nós poder esclarecer, poder estar mais perto de pessoas que mandam perguntas que a gente não conhece, mas são perguntas assim interessantíssimas, trazem esse feedback do que os pacientes e familiares estão questionando, estão tendo dúvidas sobre esse assunto. Então é muito bom. O contato direto com o seu médico, a individualização de quando fazer ou não, é muito mais importante, é o que deve ser feito, ao invés de vou esperar isso passar para começar a me preocupar com minha saúde, ou com esse ou outro sintoma que eu estou sentindo. Eu acho que é essa a principal mensagem, assim, não pode esperar tanto, a pandemia, talvez, o vírus Covid, talvez nunca deixe de circular no nosso meio. A gente está passando um cenário difícil, de fato, uma sensação de um segundo pico, uma segunda onda. A gente entende essas dificuldades, mas sintomas têm que ser investigados, assim, diagnósticos têm que ser feitos, para que não coisas piores não aconteçam no que diz respeito à saúde dos nossos pacientes. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de estar sentado com pessoas assim tão ilustres e tão bem renomadas aqui desse hospital que faz esse time tão gostoso de se trabalhar junto. Obrigado. Ele falou para você, viu, Ganei? Foi para você, César. João Paulo. Bom, da minha parte, obrigado também por conviver e compartilhar com vocês esse momento aí. Isso é uma das premissas aí da nossa instituição. E se falou muito de medo, né? E o medo é inimigo da razão. E eu acho que o nosso papel é trazer consciência para as pessoas que estão com medo, para elas tomarem os caminhos mais corretos aí. A gente tem durante o ano as campanhas, né, o Março Azul para rastreamento de neoplasia coloretal, Outubro Rosa de mama, o Novembro Azul, câncer de próstata, e isso não é à toa que essas campanhas existem, né? Elas existem porque esses exames fazem com que a mortalidade relacionada a essas doenças diminua. Isso está provado, então é muito importante que as pessoas continuem se cuidando, né? Eu tenho uma curiosidade para falar que o Covid salvou algumas pessoas, porque alguns pacientes que se internaram, fizeram tomografia de tórax,
foram identificados nódulos pulmonares pequenos, que eram câncer de pulmão, ou então nódulos renais pequenos, porque a tomografia de tórax acaba descendo um pouquinho para o abdômen, e eles tiveram a oportunidade de tratar doença precoce. Mas deixar claro que a culpa, ou vamos dizer, não foi o Covid que causou isso, mas o fato deles fazerem exames. Então, eu queria só deixar essa mensagem para que a gente continue se cuidando. Obrigado, Ganem. Bom, também prazer estar aqui com todos vocês, foi um momento muito bacana. Como indivíduo, eu acho que cada um, dentro da sua possibilidade, se conseguir, se doar um pouquinho e dar uma atenção ao outro. Como instituição, eu quero confirmar, ratificar o compromisso da instituição em garantir a segurança de quem vem aqui. Segundo lugar, tentar transmitir para a sociedade informações que sejam realmente fidedignas, que sejam baseadas em evidências e em melhores práticas. Isso é o respeito ao ser humano, é o respeito à população, é o respeito à sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, aprendi muito hoje aqui com vocês, agradeço aí a presença ilustre aqui dos nossos debatedores aqui, foi um prazer enorme, aprendi mesmo, viu? E quero dizer que a instituição, o Hospital Sírio-Libanês, dentro dessa filosofia de conviver e compartilhar, espero que a gente possa ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Essas informações, o vídeo, ele vai ser disponibilizado nas redes sociais, vai estar aí disponíveis para vocês, e vocês podem compartilhar com conhecidos ou pessoas ou familiares que vocês entenderem ser importante. E mais uma vez, a gente gostaria de reiterar a preocupação dessa instituição em poder divulgar e trazer informação de qualidade para a gente poder ajudar não só a passar por essa pandemia, mas também evitar que tudo isso que nós discutimos possa ter consequências maiores, né? Vale lembrar que aquilo que nós discutimos aqui, que são as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, os tumores e câncer são as principais causas de morbimortalidade, as principais causas de mortalidade no Brasil. E elas não deixaram de existir, né? Então, nós gostaríamos de abrir essa discussão para que as pessoas entendam da importância de continuar a se preocupar, e você quem deve cuidar da sua própria saúde, mas compartilhe sempre com o seu médico ou com as pessoas próximas de você qualquer decisão, seja ela para postergar a realização do exame ou para procurar um médico, e não caminhe sozinho. Então, nós gostaríamos de agradecer aí vocês que nos assistiram, agradeço mais uma vez a todos os debatedores, e por aqui nós encerramos aqui mais este evento, e obrigado.